terrorista, um guerrilheiro. Me disseram tanta coisa aí O hoje. que te disseram? Ah, muita coisa. De viado a guerrilheiro já disseram de tudo. É mesmo? É. né? Já liguei o foda-se, já não esquenta a cabeça. Não, Não se incomoda, não? Não mais. Já foi tempo já, né? Já estou velho para essas coisas. Tá Aí deixa certo. rolar. Mas assim, Wilde, para mim é assim uma satisfação tão grande te conhecer. É mesmo? Muito, muito. Você lembra de uma manifestação que teve em frente ao Clube Militar? Deu Lembro. uma merda danada. Eu estava Lembro. lá filmando. Ah, Aí eu te vi assim num cantinho, só observando. E eu falei, meu Deus, quantas coisas devem estar passando na cabeça da Hilde, que viu isso tudo, viu o regime militar, viu a ditadura, viu tudo, né? Sentiu na pele essa tragédia do regime militar. Você estava ali, quietinha, e o pau quebrando, eu te filmei. Eu fiquei com tanta vontade de falar contigo, mas você estava vivendo um momento específico, particular. eu estava vendo aquilo, eu estava vendo o que a gente esperou tanto que acontecesse. Os militares intimidados. Teve um que veio carregado por um pequenininho, que eu achei até que depois que era o general Heleno, que ele era pequenininho. Não, aquele foi que foi secretário de segurança do Garotinho, se eu não me engano. Eles carregados, eles acuados. Falei, meu Deus do céu. Aquele cara matou o Lamarca. Foi aquele que matou o Lamarca. Agora ele está bem. Naquela época ele foi carregado mesmo, assim, descia nas escadas assim, do metrô, bem carregadinho, assim. Cerqueira, Coronel Cerqueira. Eu escrevi sobre isso. Eles estavam sendo humilhados. Foram. Aquilo foi uma humilhação. Foi. Uma humilhação. Eles que eram tão grandes ficaram do seu tamanho, né? É verdade. Era do seu tamanho, fizeram uma coisa meio escondida. É. E o guarda mesmo, a senhora não quer entrar? Imagina! Imagina! Está perigoso, a senhora não quer entrar, a senhora fica aqui no hall. Não, muito obrigada, a senhora quer ficar aqui mesmo. Pois é, aquela cena, eu pensei justamente isso, né? Quantas pessoas não conheciam você e a sua história e imaginavam o que aquela senhora, aquela velha está fazendo ali? Quietinha, então o pau quebrando, bomba, não sei mais o que, você ali. Assistindo. Nunca mais eu esqueci daquilo, eu filmei, está registrado isso, nunca mais esqueci. Eu vou procurar, fiz um texto e que eu chamava aqueles jovens de quixotinhos. Os quixotinhos. Aqueles jovens ali com aquela disposição, uma ditadura que eles não viveram, mas uma consciência que eles têm. Né? Acabou isso também, não fazem mais essas coisas. É verdade, Hilde, é verdade. Nós estamos vivendo em outro... É outra coisa, sabe? De 2013 para cá, passando pela pandemia e pelo regime Bolsonaro, e lá no Sul a pandemia, tudo mudou. A pandemia, desculpa, a enchente. Tudo mudou. O mundo mudou muito em muito pouco tempo. Mudou muito mesmo, mudou bastante. Não sei se para melhor, né? Eu acho que foi a internet, né? E foi esse projeto que começou com aquela Cambridge Analytica, né? Eles que transformaram o mundo do pior. Fizeram o BRICS, começaram a estudar o racismo, o nazismo, a superioridade, a supremacia branca. Um discurso que pega fácil. Pega fácil. A gente já viu na história isso, né? A gente já viu isso acontecer na história. Pega muito fácil. E se você junta esse ufanismo nacionalista com religião, nossa, aí mesmo que gruda. É Deus, é pátria. A gente já viu isso antes, esses lemas, né? Deus, pátria, família e tal. Você já foi preso, Latuf? Preso, não. Mas já fui levado à delegacia por conta de charges. Que charge foi essa que você fez? Sobre violência policial. Do Rio de Janeiro. E a charge foi considerada o quê? Falsa, que não há violência policial? Exatamente. Eu, em 99, se eu não me engano, eu fiz uma exposição chamada Polícia Mata. E para divulgar, eu fiz uns cartazes
visite a exposição virtual, polícia mata. Aí tem um PM com uma pistola na cabeça de um garoto, assim, negro. Né? E o policial é negro também. E aí eu contratei os rapazes para colar, eles colaram até um determinado momento, a polícia pegou, levou eles para a delegacia da Gomes Freire e eu fui chamado. Aliás, eu não fui chamado. O pessoal dos coladores entrou em contato comigo, dizendo que eles tinham sido presos. Eu liguei para a delegacia e a pessoa que atendeu falou, é melhor você vir para cá. Aí fui, era de madrugada, inclusive. Você foi preso, ficou preso? Não, ninguém ficou preso. Não. Não. Agora, Latuf, eu vou explicar a eles. Eles conhecem você, mas eu vou dar aqui mais informações. O Latuf é carioca aqui do bairro de São Cristóvão, está aqui no Rio passando uma temporada. Ele tem ascendência libanesa, isso a gente vê pelos tons, né? E o Latuf é um cartunista internacional. As suas charges são vistas em cartazes, em manifestos contra a opressão, contra a repressão, manifestos importantes no mundo todo. E ele coleciona uma série de prêmios, uma série de louvores, e também coleciona um que eu não sei se ele considera prêmio, provavelmente, certamente não, é que ele é considerado o terceiro maior antissemita do mundo. Existe essa lista. Você é o terceiro maior antissemita do mundo? Isso é uma coisa tão ridícula, tão absurda, né? Mas isso pega, né? Esse tipo de pecha pega. É porque é um título, né? E é dado por uma organização sionista, pró-Israel, lá nos Estados Unidos. Eles fazem um ranking anual, né? Do que seria, assim, as pessoas e organizações mais antissemitas no mundo naquele período, né? Então, eu fui o terceiro, porque o primeiro foi a Irmandade Muçulmana no Egito, se eu não me engano. O segundo foi o regime iraniano e o terceiro eu. Por quê? Porque eu havia feito uma charge ridicularizando o rabino que preside essa organização chamada Simon Wiesenthal Center, que é pró-Israel. É um lobby. Eu vi a charge. Ele torcia um bebê como se ele fosse... Essa charge, essa não é a charge sobre ele. Ele, quando viu a charge que eu fiz sobre ele me colocou nessa lista. E me colocou na lista por conta de uma outra charge que eu fiz do Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, torcendo o cadáver de uma criança palestina, de onde saíam votos numa urna. Foi essa a charge. Essa foi a charge com a qual ele me taxou de terceiro maior antissemita do mundo. Nem no Alasca tinha gente mais antissemita do que eu. Claro que isso é uma estratégia manjada, agora a gente vê isso sendo aplicado, né? A ONU é antissemita, o presidente da ONU é antissemita, o presidente da África do Sul é antissemita, a Corte Internacional Penal é antissemita, todos aqueles que se opõem à política genocida do Estado de Israel são antissemitas, por extensão. Eu já recebi também um pouco dessas ofensas, algumas vezes que eu sou antissemita. Imagina, isso é um troço absurdo. Inclusive, os próprios judeus antisionistas, eles recebem pechas também. Eles são chamados de capos. Capos eram os guardas judeus de campos de concentração. Então, assim, é impossível você fazer uma crítica ao Estado de Israel, não é um ataque a judeus, é o Estado de Israel, a entidade política chamada Estado de Israel, e não ser taxado de antissemita. Isso não existe. Agora, como é que você explica pessoas sensíveis, que têm um nível intelectual alto, e que são equilibradas, normais, não tem nenhuma patologia aparente, considerarem
esse massacre que vem sendo realizado em Gaza como um fato normal, como uma consequência obrigatória, como se isso, como se eles continuassem a ser vítimas e não opressores. Como é que você vê pessoas? É a mídia? É a religião? É uma doença? É o quê? Ou somos nós que estamos errados? Eu entendo que esse é o Ocidente sendo o Ocidente, né? É o mesmo Ocidente que promoveu a colonização, que promoveu o tráfico de escravos, que promoveu o Holocausto. É o mesmo Ocidente hipócrita que prega para outras nações, tenta dar lições de direitos humanos para outras nações, notadamente as nações do sul global, os ditos países não desenvolvidos, e, ao mesmo tempo, comete esse tipo de atrocidade. Então, eu não vejo nenhuma novidade nisso, não. Eu vejo um padrão, na verdade. Se você vê, por exemplo, o que aconteceu em Ruanda, o que aconteceu na Bósnia, você pode enumerar aí, né, os tantos crimes cometidos. O que aconteceu cometidos na ditadura brasileira. Justamente. Que as pessoas disseram, é culpa deles. Claro. Eles morreram. Quem mandou desafiar os militares? Era preciso combater o comunismo, era preciso que o Brasil não se tornasse Cuba, naquela época não era Venezuela, é Cuba, né? Cuba. Então, assim, existe sempre uma justificativa moral canalha, né, para justificar a barbárie. Esse é o Ocidente que a gente vê. Então, a diferença, Wilde, é que hoje, com as redes sociais, com os dispositivos móveis, a internet, etc., você vê a barbárie acontecendo a cores, ao vivo e a cores, muito mais do que antes, mesmo com a televisão, né? A televisão tinha um filtro, hoje você não tem filtro. A minha timeline do Twitter parece um necrotério infantil. É fotos de crianças palestinas, vídeos literalmente em pedaços. E o Ocidente, o Blinken, que é o secretário de Estado americano, tudo certo. O Ocidente está deixando rolar à vontade. E com a desculpa de que é para combater o terrorismo, né? Como, aliás, no caso do Brasil também, a desculpa foi combater o terrorismo em 64, como a matança nas favelas é para combater o tráfico de drogas. Tem sempre um discurso moral, né, por trás. Quer dizer que a humanidade é doente. Ah, sim. Não deu certo. O projeto Humanidade não deu certo. Certo. Então, nós não devemos criticar e ver absurdos e a normalidade em ser conivente com essa matança. Claro. Devemos ou não devemos? Não devemos. Não devemos. Não. Quem se opõe é que é uma pessoa que está desconectada da sua realidade, guardando valores aos quais ela, como é que se diz, ela confere importância e que não são importantes, são desimportantes. É isso? Wilde, eu entendo que em momentos de histeria coletiva, né, de senso comum, quem entende o seu papel histórico vai nadar contra a corrente. Né? É que nem aquela famosa foto que aparece, me parece que é na Alemanha, uma multidão fazendo a saudação nazista e uma única pessoa na plateia de braço cruzado. Então, assim, não importa se você é minoria, mas o que importa saber é se você compreende o seu papel histórico naquele momento e você age de acordo com a sua consciência, com as suas convicções. Sim, isso é muito bonito, mas isso quer dizer que nós devemos ir para o matadouro? Não, eu acho que nós temos que sempre nos opor a esse tipo de coisa. Né? Você mesmo sempre se opôs à ditadura militar. Mas eu estou desafiando. Não, eu acho que eu, você como comunicadora, eu como comunicador, né? Nós, nas distintas áreas, eu como um chargista, na verdade, eu não sou nem cartunista, né? Eu sou um chargista.
eu cumpro esse papel, né? O meu traço, ele é uma forma de resistência. Ele ali representa a minha opinião e é utilizado como arma por outras pessoas, por outros movimentos, no Brasil, no mundo afora. Então, eu acho que cada um, na sua área, que compreende o seu papel e não aceita a barbárie como ela é colocada, vai resistir à sua maneira. Né? Por exemplo, a gente estava falando aqui do Chico, né? O Chico Buarque, no período da ditadura, as músicas dele eram armas, eram instrumentos de resistência. A música, no período da ditadura, você bem sabe disso, foi instrumento de resistência. Agora, interessante é que a gente ouve hoje a música do Chico e a música do Chico ela é tão harmoniosa, tão bem construída, é tão encantadora que você não consegue vê-la, às vezes, como uma música radical, uma música de protesto. Você sabe o que é isso? É que o regime era tão poderoso, e você é jovem, você não viveu esse período. O regime era tão assustador que você, para fazer uma oposição, bastava uma frase sutil, bastava um traço delicado que divergisse do lugar comum. Você não precisava colocar botas e sair dando tiro, não. Era uma frase do Chico que levantava uma multidão, que fazia vibrar um auditório, porque naquele momento, implicitamente, estava a denúncia daquele momento, daqueles anos de chumbo que nós vivíamos. É interessante que os contemporâneos, os que estão hoje aqui, jovens, não podem imaginar isso, sabe, Latouf? Mas você, que é um homem do traço, sabe disso, né? Eude, eu não sou tão jovem assim, não. Eu nasci em 68. E eu tenho algumas lembranças bem interessantes daquela época. Por exemplo, o meu pai, ele era servidor do IBC, o Instituto Brasileiro do Café. Do café. Né? E ele era uma pessoa que havia participado, ele gostava da bagunça, da manifestação, ele não era um cara, não era um militante, não era um sujeito assim que tivesse uma formação ideológica, mas ele era ele se colocava contra o regime, assim, né? Da maneira dele. Né? E aí, eu era garoto e eu não entendia aquilo direito. Eu dizia assim, o meu pai é contra a empresa. A empresa era o regime militar. Eu não sabia bem, então eu dizia que era a empresa. Eu sempre falava, meu pai é contra a empresa. Um dia minha mãe me chamou num canto e falou assim, não fala isso na frente das pessoas. Gente estranha, não fala que seu pai é contra a empresa, não. Ou seja, havia um clima de terror que mesmo por uma criança era uma coisa que aparecia de vez em quando. Eu lembro muito bem dos anos 70, Até o início dos anos 80 eu lembro perfeitamente. Eu lembro como era a TV daquela época. O povão, Ilge, você deve saber bem disso, ele não tinha muita ideia sobre regime militar. Não. O povão não chegava para a gente. Primeiro que estava tudo censurado. Televisão, jornal, tudo censurado. As pessoas não tratavam disso. Na minha vila, lá em São Cristóvão, na Justino de Souza, na rua Justino de Souza, ninguém falava sobre ditadura. A palavra ditadura não era ouvida. Era a revolução. Eu não falava nada. Terrorismo, nada. Repressão, tortura, nada. Você via, era jogo de futebol, muito desenho animado. Né? Então, assim, eu cresci nesses anos 70 ouvindo... Qual é a lembrança que eu tenho? Era disco. As músicas americanas que tocavam no rádio. Tinha notícia. Eu me lembro, para dizer que eu não lembro, que não tinha, eu me lembro quando chegou a primeira televisão colorida lá na vizinhança, e eu me lembro da televisão assim, da vizinha, falando assim, o Cid Moreira falando sobre a guerra no Camboja.
Mas era uma coisa muito vaga, assim. Distante. Essas coisas que a gente faz hoje, de debater política em qualquer canto, tinha naquela época, não. Nem podia, de jeito nenhum. Nem podia, exatamente. O meu pai foi consertar um rádio que a gente tinha. Era uma rádio e uma televisão. Passaram 2 policiais, perguntaram se tinha nota e levaram. Levaram. Assim. Roubaram Tranquilamente. E ele ia falar com quem? Ia reclamar com quem? Naquela época. Perdemos o rádio. Então, assim, algumas coisas, né, aconteciam e tal. E aí, começou nos anos 80, eu me lembro do Flávio Cavalcante, me lembro que a gente ia na Urca, na Praia da Urca, nos anos 70, a TV Tupi ainda funcionava lá. Me lembro de ter visto aquela... agora como é que eu vou lembrar o nome daquela cantora? A Sapoti, como é que é o nome dela? Ângela Maria. Ângela Maria. O meu pai, a gente estava passando assim na praia, era um dia bonito, assim. Olha quem está chegando, é a Ângela Maria. Ela veio assim para participar de um programa na Tupi. Muito querida. Você deve ter conhecido ela. Muito querida, muito querida. Conversou com a gente. Eu assim, eu vi aquela mulher na televisão, né? Que coisa incrível. A gente passava em frente ali ao estúdio, a entrada do estúdio era aberto. Você via o estúdio da rua, assim. E eu ficava fascinado com aquilo. A minha mãe ouvia novela de rádio ainda, no final dos anos 70. Segunda metade dos anos 70. Que novela que ela ouvia? Era uma novela que acho que era na Rádio Tupi, eu não me lembro qual era exatamente o nome. Direito de Nascer. Eu não me lembro se era. Eu lembro que ela invariavelmente era tipo meio-dia, 1h, uma coisa assim. Invariavelmente ela parava para ouvir a novela. E outra coisa, tinha também a oração da Ave Maria às 18 horas, que ela colocava o copo d'água em cima do rádio. Era a oração do Menino de Praga. Todo dia, de segunda a sexta, às 6 horas, ela colocava lá. Eu bato, procuro e vos rogo que minha prece seja atendida. Eu lembro disso perfeitamente. Eu sou um cara que, assim, eu posso aparentar menos, mas eu acho que eu sou mais velho do que eu aparento. Não, você é bem jovem. Você sabe que esses símbolos, né, da religião católica foram aproveitados, esse marketing, né? Claro. Então tinha o neopentecostal que punha copo d'água também. E o Edir Macedo, não sei se você lembra disso, quando ele começou a aparecer na televisão, era às 6 da tarde e era com o prefixo da Ave Maria. Sei. Eles são pregando contra a Ave Maria. Mas interessante a como o marketing foi sendo descoberto nos anos 60 e 70 e foi sendo usado como um aparelho para dominar. Claro. Você lembra, por exemplo, da Rádio Relógio, né? Muito. Eu lembro perfeitamente, adorava ficar anotando as informações, as curiosidades. A Rádio Relógio, ela pertencia ao governo federal. Depois veio um pastor canadense chamado Macalister. Ele veio para o Brasil e fundou a Igreja de Nova Vida. E aí ele comprou essa emissora, ele já tinha visão de futuro. Ele começou a utilizar o rádio para pregação. Só que não essa pregação massificada como a gente vê hoje. Ele tinha, assim, o café espiritual. 5 minutos de devoção bíblica com o pastor Macalister. Era ótimo, porque ele não atrapalhava a programação e ele ia incutindo ali as pregações, né? Aí o pastor morreu, houve um racha na igreja, e essa emissora foi vendida para quem? Para o R.R. Soares. Que está na mão dele até agora. Ele pegou, eu me lembro, eu fui até os estúdios dele, da emissora, lá na Ilha do Governador, para procurar cartas e tal, porque eu escrevi uma carta para a Rádio Relógio e eles responderam.
Eles eram muito atenciosos com os ouvintes. Eu fui lá para ver o que tinha aí lá e falei, olha, o cara que trabalhava falou assim, olha, quando o R.R. Soares assumiu aqui, ele mandou pegar tudo e tacar fogo. Queimou tudo, destruiu tudo. Começar do zero, né? Começou do zero, exatamente. É tipo os talibãs destruindo aqueles monumentos budistas no Afeganistão. Ou tipo Israel destruindo Gaza, né? Assim, É destruir a radical. memória. É radical, destruição da memória. Destrói aquela cultura, aquela memória, aquele hábito, começa do zero. E para uma pessoa como eu, que é muito apegado à memória afetiva, eu sou muito apegado à memória afetiva. É muito triste você perder referências do seu passado. Assim, para mim é muito triste. Eu fico muito claro que assim o novo sempre vem, claro, mas assim eu fico meio sem chão às vezes, sabe? Eu perco assim a referência. Por exemplo, eu estava andando aqui, eu peguei o táxi, eu cheguei muito cedo e eu falei assim, cara, a Ilde é uma pessoa fina. Eu não vou chegar nem antes nem depois. Vou chegar na hora. Chegou certinho. Aí eu cheguei aqui 15 minutos antes. Eu fiquei dando voltas aqui no quarteirão. Devia ter subido. Não. Já faz isso qualquer um, menos com a Hildegard. Aí eu passei aqui e lembrei, por exemplo, né, da vez que eu fugi de casa e fui parar no consulado japonês. E eu passei nesse dia, eu passei por aqui. Passei por aqui pela Praia do Flamengo. Você tinha quantos anos? Devia ter uns 12. 12. Fugiu de casa e foi para o consulado. Podia abrir asilo político? Não, pois é, acreditavam que era isso, mas não. É porque eu gostava do Japão por conta do Ultraman. Descobri o consulado, mandava correspondência e eles me mandavam correspondência, revista. E aí eu estava na rua, falei assim, eu nunca fui no consulado, eu vou lá ver. Aí fui lá para visitar. Só que os meus pais, a minha tia, tiveram esse insight que eu ia bater lá. Ligaram para o consulado. Tem um menino aí vestido com roupa de colégio? Tem, segura ele aí, que ele está fugido de casa. Que mãe boa, hein? Perspicaz. Foi a minha tia que falou isso para ela, minha tia. E aí era um dia como esse aqui. Então eu tive um déjà vu, cara. Andando aqui, eu tive um déjà vu. Assim, eu falei, igualzinho naquela época. Nós estamos falando de 81, 80. Passa tão rápido, né? Me conta, você começou como office boy. Isso. E aí você foi tendo atividades completamente diferentes. Até chegar ao marketing. Foi isso? Ao marketing de um produto específico. Eu comecei a trabalhar no Itaú da Visconde de Pirajá, 284. Foi a minha primeira, devia ter uns 14, 15 anos. Foi a minha primeira experiência com o mundo, assim, né? O mundo adulto, o mundo de verdade. Trabalhei lá 2 anos. Mas eu sempre desenhei, né? Sempre desenhei. Lá no balcão lá da agência, eu ficava desenhando. Desenhava o subgerente, desenhava um monte de coisa. Eu sempre quis ser desenhista, né? Mas eu não nasci em berço de ouro, não tinha quem indica, não conhecia ninguém nessa área. Nem sabia por onde começar. Nem sabia por onde começar. Mas aquilo nunca saiu da minha cabeça. Então eu tive vários empregos que não tinha nada a ver com a minha atividade, mas eu precisava ajudar em casa, né? Filho único, os meus pais lutavam com dificuldade, minha mãe trabalhava também, trabalhava na faxina num colégio, meu pai no IBC. Então, eu precisava começar a trabalhar para ajudar em casa. Na segunda metade dos anos 80, quase final dos anos 80, eu comecei a trabalhar na Editora Globo, na Rua Itapiru, ali no Rio Comprido. Eu pensei, bom, meu Deus do céu. Ali tinha Rio Gráfica, né? Isso mesmo. Era Rio Gráfica, virou Editora Globo, isso mesmo, exatamente. E eu trabalhava no setor da Moda Brasil, que ficava... Eu era office boy deles, ficava em frente ao setor dos quadrinhos. Falei, cara, agora é minha chance. Não adiantava. Legal, ia lá, mostrava meu trabalho e tal, ninguém me dava uma chance, nunca me deram chance. Eram desenhos importados, né, que eles traduziam, não é isso? Também, mas tinham coisas que eles faziam ali também, capas eles faziam ali, né? Comandos em ação eles faziam ali.
Mas não tive chance nenhuma. Aí teve uma pessoa que me deu chance, que foi o Robinho, o Robson, que trabalhava no Jornal Balcão. Jornal Balcão. Que você conheceu lá na Rio Gráfica? Não, eu estava andando na rua, Hilde. Vi um jornal, falei assim, cara, será que esse pessoal não está precisando de desenhista lá? Não, eles têm desenho nesse jornal. Entrei em contato, fui lá e conversei com o Robinho. O Robinho nunca me viu mais gordo na vida. Ele chegou e falou assim, ó, se você quiser, eu posso te arranjar um trabalho aqui, mas eu tenho um amigo meu, de uma agência de propaganda, que está precisando agora de um ilustrador. Se você topar, eu ligo para ele, você vai lá agora, na 13 de maio. Ligou, agradeci, fui lá, fiz um teste, que era desenhar um ventilador de teto, passei no teste, fui aprovado. Comecei a trabalhar efetivamente, isso foi 1989, se eu não me engano, ou 90, efetivamente como artista, como ilustrador numa agência de propaganda. Fiquei lá um ano e aí depois disso eu saí para fazer carreira solo. E aí foi que eu descobri a imprensa sindical. E aí é que começou a minha carreira de chargista, 1990. Ah, você começou a fazer charge para a imprensa sindical. Isso. Que foi quem abriu as portas para mim. Porque eu ia nos jornais, mostrava o trabalho. Eu me lembro até que tinha um cara chamado Jimmy Scott. Ele era um cartunista do Globo, um chileno. Gentil. Quando eu fui no Globo, achava que ia conseguir, assim, mostrando um portfólio no Globo. Mas ele me recebeu. E falou assim, legal, a gente tem o seu contato, a gente entra em contato com você. Estou aguardando. Estou aguardando até agora. Que coisa, né? Como para o artista é difícil, né? Bom, não sei, assim, sobre outros cartunistas, chargistas, eu não sei, né? Talvez tenha sido mais fácil para mim. E a sua formação ideológica? Porque você virou um idealista aguerrido, né? Você é comprometido com causas, né? A causa zapatista, sem ter ido ao México, e a causa palestina. Na Palestina você foi. Foi. E qualquer outra causa no mundo em que haja opressão, em que haja povo sendo maltratado, em que haja fome, em que haja bombardeio, você está lá fazendo o seu protesto através das suas charges. Né? Como é que surgiu em você, quando, como e de que forma esse impulso? Ô, Hilde, se a gente, ao invés de uma poltrona, eu estivesse num divã, eu diria para você que tinha muito a ver com a relação ruim que eu tinha com meu pai e, por extensão, com a autoridade. Da empresa. Então, assim, o meu pai, ele tinha uma relação ruim com a empresa e eu tinha uma relação ruim com ele, porque ele era a empresa para mim também. Ele também era um tipo de empresa, né? Eu tinha uma relação muito ruim com meu pai. Então, essa coisa de você não lidar bem com a autoridade já era uma semente para o que viria depois. Já tinha um terreno fértil para o trabalho do chargista, né? De você não aceitar as coisas como elas são colocadas, essa coisa da autoridade e tal. Então, eu não tive, nesse período dos anos 70 e dos anos 80, nenhum tipo de formação ideológica, militante, não tinha movimento estudantil, não tinha nada, foi tudo detonado, foi tudo destruído, não tinha nada. Né? A coisa começou a ser reconstruída com a chamada redemocratização. Tinha sido tudo detonado. Então, eu via desenho animado. Eu só fui saber o que era um chargista, Pasquim, muito tempo depois. Quer dizer, você viveu no tempo do Pasquim, mas você não teve acesso ao Pasquim. Eu fui ao Pasquim, para não dizer que eu não fui, eu fui ao Pasquim quando já estava nos estertores, lá nos idos dos anos 80, estava ligado mais ao PDT, era o Fausto Wolff que estava lá e tal, né? Jaguar, essa galera. Eu cheguei aí lá. Mas, Hilde, você deve saber bem disso, né? Essa meiuca de chargista e cartunista é uma panelinha. É uma panelinha. O cara vem de fora, que você não sabe quem é, não entra, não. Não deixa entrar, não. De jornalista também é uma panelinha.
Eu acho que a vida, o mundo é dividido em várias panelas. E se você não ingressa numa panela, você fica rodeando ali para tentar conseguir acesso. Pois eu cheguei lá na esperança de que pudesse trabalhar no Pasquim, que nada. Eles olharam assim, não rolava. Imagina não. Um concorrente. Isso, exatamente. Teve uma pessoa que foi muito importante na minha carreira, que foi o Otacílio Assunção Barros, o Ota, que era o editor da revista Med. Esse sujeito me ajudou. Você chegou a desenhar para a Med? Não. Pois é. Eu bati lá na Record, foi uma história curiosíssima. Isso também tem muito a ver com uma empáfia do jovem, né? Uma empáfia. Eu cheguei lá, Hilde, eu não entendi que Otacílio era o Ota. Aí eu cheguei lá para apresentar o meu trabalho, né? Que não era lá grandes coisas, confesso. Eu precisava de uma chance para me desenvolver. Falei assim, ó, eu desenho melhor do que esse Ota. Falou para ele. Falei. Eu desenho melhor que esse Ota aí. Aí ele, tá bem, amiguinho, tá bem. Deixa eu ver aqui o seu trabalho. Então, aí nisso, que eu estou vendo ele olhando, né? Eu estou olhando assim para a mesa dele e tal. Aí eu vejo uns desenhos. Ota. Você é o Ota? Amiguinho. Falei, estou fodido. Já não vou conseguir nada. Consegui. Ele poderia, naquele momento, ele poderia ter me mandado embora. Ele falou, e ele mandou a real. Ele falou assim, olha, o seu trabalho ainda ele não está bom para ser publicado, mas você pode escrever histórias, piadas, e eu entrego para um cartunista fazer. E outra coisa, existia uma revista de Bang Bang chamada Tex, uma revista italiana. Quando ela era traduzida para o português, alguns balões de texto ficavam maiores e exigiam que você espichasse o quadro, completasse o quadro. Então você tinha que desenhar, acompanhar o traço, espichar a imagem, entendeu? Espichar o cenário, no mesmo estilo do artista. Como se fosse o artista. Como se fosse o artista. Ele me conseguiu esse trabalho. Aí você ficou lá. Fiquei lá um período de tempo que eu precisava. Era o período que eu saí eu não me lembro se foi quando eu saí da agência de propaganda ou anterior. Eu estava precisando de grana. Ele me conseguiu isso. E ele faleceu tem pouco tempo. Mas eu fico muito feliz, Hilde, porque eu tive a oportunidade de revê-lo lá em Porto Alegre. Ele morreu assim, ó. Ele teve um piripaque. Encontraram ele morto em casa. Eu tive a chance de dizer para ele, Ota, você foi muito importante na minha carreira, muito obrigado. Isso é tão importante, Hilde. Dizer obrigado e ouvir muito obrigado. Ele que nada, amiguinho, ele gostava de chamar de amiguinho. Nada, amiguinho, tá tudo certo. Não. No momento em que ninguém me dava a chance, você deu. E ele era o editor da Med desde os anos 70. E a Med fez um sucesso no Brasil, né? Exatamente. Acho que bom você ter no currículo isso. Quer dizer que da área de chargistas, você nunca conseguiu penetrar nessa panela? Não. E hoje também não me interessa, não. Não me interessa, não. O Hilde, daria para fazer uma entrevista aqui. Uma charge. Não, a charge não, uma entrevista só sobre as historinhas de bastidor de chargista. Então vamos falar sobre isso. Porra, cara. Fala. Quais são os chargistas? Vou começar pela parte boa. Quais são os chargistas que você admira? Nacionais e internacionais. Seja o que for. Os nacionais eu não vou falar nenhum para não puxar brasa para a sardinha dos outros, não. Não vou dar esse mole, não. E os internacionais? Aquele da Argentina que morreu, como é que chamava? O Quino, né? O Quino. Bom, muito bom. Muito bom, né? Tem um cara que é o... não vou lembrar o nome dele agora. E eu conheci, inclusive, na Jordânia, de origem palestina. É um cartunista, é um chargista, né? Muito bom, muito bom. Eu me referenciei assim, uns estilos que sempre me atraíram é do Joe Sacco, que é um cara que é um quadrinista. Ele faz jornalismo de quadrinhos, ele fez
álbuns dedicados a Gaza, a Palestina, né? Ele é muito assim, detalhista, muito bom o trabalho dele. Tinha um cara que era o Hemmeker, que era belga, se eu não me engano, da Primeira Guerra Mundial. O traço dele, eu não me lembro se aquilo era lito ou xilo, acho que era litografias. Cara, um traço maravilhoso. Naquela época ainda tinha essa preocupação com o cânone, né? Um traço perfeito, assim, muito bom. É uma charte, mas é um traço clássico, quase acadêmico, acho maravilhoso. Tinha o Najib al-Ali, que foi o cartunista palestino, que foi assassinado, inclusive, que é uma referência, né? Ele criou o Handala, aquela criança que fica sempre de costas, né? Uhum. Então, assim, eu tenho essas referências. E sem falar nas referências da minha infância, que não eram políticas, né? Hanna-Barbera, isso me influenciou muito. Todos aqueles desenhos que eu via na televisão, isso tudo me influenciou. Mas o seu traço é completamente diferente de todos os outros. Você acha? Eu acho. Você gosta? Acho, é um traço, eu gosto, senão você não estava aqui. Você é muito gentil. Não, mas é um traço que ele tem uma energia, um vigor tão grande e uma revolta mesmo, né? Você expressa através do seu traço e às vezes o preto muito preto, né? Você tem o preto que eu digo quando você faz um risco preto muito vigoroso o seu trabalho. Talvez por isso reflita no que você faz esse seu furor interno de revolta, não? Tem alguns desenhos, Hilde, que eles doem. Eu costumo dizer que eles doem. Desenhos sobre violência policial são, assim, para mim, muito dolorosos, principalmente porque eu sempre fui um sujeito, Hilde, que, assim, sabe aquela coisa do vai e veja? Eu acredito muito nessa coisa da experiência, né? do empirismo, de você vivenciar. Então, eu fiz muitas fotos de operações policiais no Rio de Janeiro. Fui a muitas manifestações em favelas, manifestações de direitos humanos. Me lembro que quando mataram um menino lá, acho que era na Baixa do Sapateiro, lá na Maré, que o menino morreu com uma moeda na mão, morreu na porta de casa, sentado na porta de casa com um tiro de fuzil. Houve uma manifestação lá, eu fui acompanhar, eu ia nessas coisas ver, né? Você ia como funcionário de alguma... Não, por conta própria. Por conta própria. Eu queria ter eu queria ter a impressão, a minha impressão, né? Em primeira pessoa. Porque eu acho que é muito importante a vivência, sabe? Ver não é o suficiente. Num vídeo, num documentário, num livro, não é o suficiente. Se eu estou aqui e eu estou próximo dessa situação, eu quero ir lá ver. E quando você vê, quando você está naquele lugar, a situação toma um patamar pessoal, né? Então, quando eu já desenhei, inclusive, eu já desenhei relatos de violência policial, tipo reconstituição, né? É uma coisa que você vai desenhando e vai doendo, sabe? Quando você desenha uma criança morta, seja em Gaza ou seja por bala perdida numa favela, você está sentindo e está vivendo aquela situação. Você está vivendo. Eu estou desenhando, estou vendo a situação, né? Então aquilo não é mecânico. Não é mecânico. Não é automático. Não. Por exemplo, aquele desenho que virou outdoor e que o Sérgio Cabral mandou tirar, que era, quando ele era governador, que era uma mãe negra abraçada com um filho baleado, morto, um uniforme de escola, uma favela, um caveirão, e um policial com um fuzil na mão rindo. Aquele desenho é um desenho vivo. Ele é um desenho vivo. E entendeu? Você que pagou esse outdoor? Esse não. Esse foi o seguinte.
tinha uma organização aqui, eu não me lembro qual foi a organização que entrou em contato comigo e falou: Latuf, nós estamos comemorando 18 anos do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente queria fazer um outdoor e estamos pensando no seu nome. E aí eu falei: tá, eu faço, não vou sem pagar nada. 0,800, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. Não vai ter pombinha da paz. Pode ser? Pode. Aí eu fiz esse desenho. E, para minha surpresa, eles colocaram o outdoor na rua, mais de um outdoor. Né? Eu acho que quem estava à frente dessa organização era o Ciro Darlan. Ah, foi o Ciro esteve à frente disso. Eu não me lembro qual era a organização. O Ciro é que tem esses gestos mesmo, né? E ele bancou. Essas iniciativas. Ele bancou politicamente. E aí eles colocaram o outdoor, né? Tem uma imagem potente e real, e justamente por isso ela suscitou a reação do governo. Né? No outro dia passaram tinta branca de madrugada na Presidente Vargas. Detalhe, tinham câmeras de trânsito, ninguém pegou nada. Porque você pintar um outdoor de branco no meio da madrugada, no mínimo você tem que ter um esquema ali, uma escada, né? Você não faz isso assim. Ninguém viu nada. Ninguém viu nada. Nada aconteceu. E, se eu não me engano, o Sérgio Cabral, ele estava na China, ele entrou em contato com o Ciro Darlan. Pô, Ciro, isso aí não ajuda nada, vamos tirar esse outdoor daí e tal. Ele manteve. Ciro manteve. Manteve. O Ciro sempre foi muito coerente, né? O Ciro Darlan sempre foi uma pessoa muito coerente. Então, tem desenhos, Wilde, que eles são vivos. Eles são vivos mesmo. A matéria-prima dele é viva, sabe? É como se... E às vezes eu faço alguns desenhos, a caneta é uma espécie de uma caneta hidrocor, às vezes a mancha da tampa da caneta é igual sangue vermelho, é igual sangue, igual. Então, às vezes parece que se você rasgar aquele desenho, sai sangue. Então, os desenhos são vivos, entendeu? Eles são realmente vivos. E eles demandam de você energia. Você despende uma energia para fazer aquele desenho. Você pode acabar até exausto. Sim. Agora, e as historinhas que você ia me contar dos caricaturistas? Eu vou te contar. Você gosta também, né? Você quer ver o circo pegar fogo. Não, né? eu quero que as pessoas conheçam você bem, saibam como não é um bom negócio. sabem quem você é. Eu queria saber se você fala idiomas. Fala. Falo inglês e espanhol. Espanhol. Eu queria saber depois a sua opinião sobre Gaza neste momento, a sua análise. Claro. Tá? Mas vamos para a historinha. Vamos para as histórias. Você gosta da historinha? Vamos te contar a historinha. Nessa época, vou te contar duas logo de uma vez, tá? Nessa época, que tinha essa associação de cartunistas e tal. Fizeram a exposição lá na casa de Laura Alvim. A casa de Laura Alvim era o concurso de charge, se eu não me engano. Fizeram. Isso não é, isso é Não outra coisa. Não é da associação, não. Era uma associação menor, assim, né? Ali não tinha os grandes figurões, não tinha Chico Caruso, bababá, Jaguar, não tinha essas figuras. Isso é pessoa da elite, né? Uma vez eu tive no encontro de quadrinhos da UFRJ, do meu lado estava o Chico. O Chico Caruso. Chico Caruso? Sim. Eu tenho uma charge que ele fez de mim. Pois é. Aliás, eu vou te fazer um desenho também, tá? Depois eu vou pegar o papel, não posso perder essa oportunidade de te presentear. Ele falou o seguinte, o Latuf não é um cartunista. O Latuf é um incendiário. Ele é um ativista. Ele quer, mas só que essa afirmação é a mesma que se utilizava com o Boal. O Boal não é diretor de teatro, ele é ativista. Militante. Para diminuir. Para diminuir, exatamente. Então, ele quer, as palavras dele, ele quer pôr fogo no Brasil, enquanto nós, cartunistas, o Chico, queremos construir a democracia. Meu Deus. É um pilar, né? Mas essa que é a questão. No Brasil, o cartunista, o chargista, ele é considerado chargista quando ele trabalha para a grande imprensa. Agora as coisas mudaram muito.
Mas desde sempre, quem é cartunista, quem é chargista, o cara que trabalha na imprensa sindical, esse é um ativista, ele é um militante. Cartunistas somos nós que trabalhamos no Globo, na Folha, no Estadão. Sempre foi assim. No Jornal do Brasil. No Jornal do Brasil. Mas as coisas mudaram. Porque hoje você não depende mais de um jornal, de um editor. Você pode simplesmente abrir uma conta no Instagram, colocar suas charges ali, e se as pessoas curtirem o seu trabalho, só vai. Né? Um bom indicativo disso é se essa charge que você produz ela é reproduzida por outras pessoas nas redes. Curiosamente, o Chico Caruso, que é um cara de, você não vê a charge dele rolando nas redes. Você não vê. E é um cara que está na capa do Globo. Na versão digital, inclusive, mas você não vê. As pessoas não compartilham os charges do Chico. Ele perdeu a relevância que ele tinha no passado. Não sei se ele não se adequou às novas tecnologias. Então, hoje, é completamente diferente. Mas, na minha época, para você ter uma ideia, hoje, tá? Hoje. Se você fizer assim, um apanhado, vamos fazer um compêndio dos cartunistas e chargistas do Brasil, meu nome não vai estar lá. Ele não vai estar lá. Por causa disso. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Esse comentário do Chico é um comentário vazio, porque uma forma de arte tem que ser consequente. Você não faz a arte só para ela ser admirada, elogiada, aplaudida. Ela tem que ser consequente, transformadora. Ela tem que mudar o mundo, sim. Ela tem que mudar o mundo. E eu fico até surpresa do Chico fazer uma afirmação dessas, porque a gente pensa que a charge é aquele momento de maior liberdade numa imprensa em que, às vezes, as palavras são mais vigiadas, mais condenadas. Mas é isso que eu estou te falando. Essa observação ela tem a ver com esse conceito do que é e o que não é um chargista. O que é e não é um cineasta. O que é, se o sujeito é um cara de esquerda e tem compromisso com bandeiras afeitas à esquerda, ele já vai ser desconsiderado ali. Se ele não trabalha para a grande imprensa, ele também vai ser desconsiderado. Isso tem que mudar, né? Isso já mudou muito. Mas, assim, é um elitismo que você vê, por exemplo, na academia também. Elitismos, né? Você tem elitismos. Você também tem, assim... Você se vê na Academia Brasileira de Letras, por exemplo? Só se fosse para tomar o café da tarde. O chazinho das 5. Que maravilha. Você já foi lá? Já tomou o chazinho? Já tomei o chazinho dele. Pô, deve ser legal, hein? É imortal. É imortal, o chá é imortal. Que legal. Eu tinha vontade disso, eu tinha vontade. Você não tem vontade disso? Você não tem vontade de ter essas glórias? Eu estou tendo uma agora, Hilde, contigo, Hilde. Não só a glória do seu talento reconhecido internacionalmente, mas essas glórias humanas pequenas, de elogios, medalhas, bajulações. Você não... Não, realmente não. Não, porque eu nunca dependi disso para a minha carreira, nunca dependi né? Nunca dependi. Mas, por exemplo, no caso, a minha relação internacional, eu acho que eu serei lembrado pelo meu trabalho internacional, lá fora. Aqui, o centro de casa não faz muito milagre. Não faz muito milagre, não. Inclusive, você sabe bem quantos artistas, inclusive da música, né? O Tom Jobim, que era esculhambado aqui, chegava lá fora e estendia o tapete vermelho. É mais ou menos assim, né? Você é mais reconhecido lá fora, aqui você é o cocô do cavalo do bandido. Mas, assim, falando desses mimos, para mim... Vou falar no português, claro. A mediocridade faz um cinturão blindado que dificulta as pessoas realmente de luz e de real talento se projetarem. Isso em todos os campos da vida. Eu vejo isso acontecer. Eu vi isso acontecer a vida inteira,
com a minha mãe, com todo mundo. Até com o heroísmo pós-mortem. Porque as pessoas têm inveja dos heróis, têm inveja dos mártires. Um dia eu tenho que falar sobre isso, sabe? Pode falar. Eu vejo Eu vou te isso. entrevistar. Então tá. Outro dia veio uma pessoa aqui querendo escrever alguma coisa sobre meu irmão. Começou falando assim, mas o seu irmão nunca dirigiu um movimento. Eu falei, meu irmão nunca quis protagonismo. Ele era uma pessoa assim, mas ele era talvez o mais confiável da sua organização, porque a ele confiaram o endereço do Lamarca, apenas a ele. E por isso ele foi assassinado, porque ele não ia dar o endereço e não deu o paradeiro. Então eu comecei a ver que existe uma espécie de menosprezo por quem vai às últimas consequências, seja nas suas escolhas e seja na sua obra. Você não pode, diante dos seus pares, ultrapassar o limite do bom. E isso se dá com você, talvez. Você ultrapassou o limite do bom. E aí você cria uma certa insegurança nos seus pares. Você não concorda com isso, não? Pois é, uma dessas historinhas que eu vou te contar tem a ver com isso que você acabou de falar. Bom, mas antes eu queria dizer que assim, eu não me sinto assim tão pica das galáxias, não. Não, mas eu não vou dizer essa palavra. Claro, você é uma pessoa finíssima. Você é das galáxias. Na verdade, não. Assim, é que você é porque você não é da panela. É isso, né? Entendeu? Então, é um troço muito provinciano, me parece, sabe? Então, eu vou te contar. Isso era aí dos anos 90, e eu gostava de assistir programas policiais. E eu tive uma experiência com um programa policial em que eu fazia reconstituição de crime. Reconstituição, não é charge. É aquelas que a Globo fazia. Tem um crime, aí aparece um painel, outro painel, né? Reconstituição. Falei, cara, é um filão. Né? Eu ouço crônica policial desde a Cidade contra o Crime no rádio. Estou te falando, não sou novinho não, cara. Estou te falando. Aí eu fui no jornal O Povo. Jornal que exprimia, saía sangue, né? E aí eu tinha ligado, marcado um horário e fui lá. Já tinha essa experiência na televisão, fui lá. Tinha um cara ali, eu não vou citar o nome, ele já até faleceu, eu não vou citar o nome dele não por uma questão ética, mas tinha um cartunista que trabalhava lá. Esse cartunista, esse mesmo cartunista que estava ali, era o cara que eu tinha sido apresentado, me apresentaram ele numa outra circunstância, num bar, naquela galeria ali da 13 de Maio. Ali foi todo amorzinho, foi todo querido. Por isso que eu estou te falando, é a panela. Foi todo querido, pô, trabalho bom, legal, toma uma cervejinha, tudo certo, né? Aí ele me viu entrando no Povo. A cara dele fechou. Ele achou que eu ia lá tomar o trabalho dele. E eu não ia fazer. Eu sabia que ele trabalhava lá. E eu nunca fiz isso de chegar no lugar e tomar trabalho do outro, não. Nunca puxei tapete de ninguém, não. Fui lá porque eu queria fazer a reconstituição. Cheguei para o rapaz do Povo e ele, poxa, que legal essa proposta, realmente a gente não tem. Poxa, é bacana. Não, gostei dessa ideia. Eu vou lá conversar com o chefe de redação, o fulano lá. Nisso, esse cartunista, ele sai da mesa dele. Ele vai lá para dentro. E volta. E volta para a mesa dele, com a mesma cara. Né? Não falou nada, não me cumprimentou, não falou nada. Quando o rapaz do Povo volta, ele já volta com outro semblante. Ele deve ter ido lá, eu faço. Ah, pois é, você desculpa.
a gente gostamos aquilo, tá, mas a gente não vai precisar agora, mas a gente tem o seu contato, a gente entra em contato contigo. Isso é uma das histórias, uma. Tem uma outra que é o seguinte, essa associação que eu te falei, tinha um cara, que também não vou citar o nome dele, eu sou um cara ético, eu não cito o nome dessas figurinhas. Ele fez o seguinte, ele falou o seguinte, ó, ele juntou os cartunistas e falou assim, eu estou trabalhando agora numa casa noturna, e o dono, ele quer contratar um caricaturista para fazer caricaturas dos presentes durante as festas. Então eu preciso que vocês, os interessados, me mandem o orçamento desse trabalho para eu apresentar para ele.
Então, existe a diferença entre o meu trabalho profissional e o trabalho militante. Agora, nada impede que, em última análise, uma charge que eu tenha feito para o Brasil 247 tenha sido utilizado por um manifestante em favor de Gaza, por exemplo. Nada impede, porque tudo que você coloca nas redes sociais tem uma repercussão muito grande, né? Se reproduz muito. Né? E seus desenhos também são publicados na imprensa internacional, Latour? Olha, atualmente eu trabalho mais fora do que aqui. Eu trabalho para um jornal chinês e dois portais nos Estados Unidos e uma revista no Kuwait. Então, assim, curiosamente, eu tenho mais trabalho lá fora do que aqui. Né? Aqui, eu trabalho atualmente para o Brasil 247. Eu estava fazendo o Brasil de Fato, mas saí. E hoje, basicamente, é o Brasil 247 e a imprensa sindical. Né? Sempre tem um trabalho ou outro para a imprensa sindical. Que isso me orgulha muito, né? Resgatar as minhas raízes. Né? E você é casado? Não. Tem filhos? Não. Pois como é que você conseguiu tanto tempo sem casar e sem ter filho? Rapaz, eu sempre achei que, assim, esse formato de casamento, né, como eu conheci na época dos meus pais, não ia me servir. Não ia me servir. Nunca pensei em entrar numa igreja, casar, ou então eu abrir mão da minha liberdade, né? Porque dentro desse modelo de casamento monogâmico, né, tradicional, vamos dizer assim, tem muito ciúme, muito sentimento de posse. Então, por exemplo, uma hipótese, tá? Eu estava com um colega que é advogado, há anos atrás, também estava tomando café com leite. Era realmente o que a gente estava fazendo, tomando café com leite, num bar. A mulher dele ligou para saber onde é que ele estava. É isso, fica te ligando, a mulher fica te ligando para saber o que você está fazendo, onde você está, bababá. E ele falou, eu estou aqui tomando café com leite com Latuf. Ela não acreditou. Bom, tudo bem, eu acho que nem todo mundo acreditaria também. Mas, assim, eu não gosto de abrir mão da ideia de abrir mão da minha liberdade. Tem toda a razão. E é por isso que eu não assumiria um relacionamento monogâmico, eu não acredito em monogamia e não prometo fidelidade. Nem eu prometo, nem eu quero que a pessoa prometa para mim. Sabe? Então, e esse tipo de relacionamento não é um relacionamento do mainstream, né? Não é o senso comum. Mas você já se apaixonou? Ah, já. Quando eu era adolescente, né? Depois de adulto, não mais? Não. Eu não tenho mais... Olha, eu não tenho mais ilusões, não, Hilde. Não tem mais essa coisa de... Você está com 55? 55 anos. Vou para 56. É jovem. Comparado com o Niemeyer, certamente. Niemeyer morreu com 104. Pois é, então sou jovem, né? Mas com uma namorada. Ah, é? Estava casado de novo com a Vera, uma mulher ótima, maravilhosa, que cuidava dele. Quem sabe, quando você chegar lá, eu preciso aqui de uma cuidadora. Não, cara, eu não nem imagino chegar aos 100 anos, não. Que isso? Se eu chegar aos 70, se eu chegar aos 60, já estou no lucro, né? Assim, eu agora estou vivendo em Porto Alegre, né? Sobrevivi ao Rio de Janeiro, sobrevivi à pandemia. E por que Porto Alegre? Era um lugar que eu identifiquei como tendo boa qualidade de vida. E você ficou ilhado também? Debaixo d'água? Não, debaixo d'água não, porque a minha rua no centro histórico é alta. Mas o meu entorno ficou tudo alagado, nas ruas no entorno. Fiquei 6 dias sem luz, sem sinal de internet, sem sinal de celular, em pleno centro histórico. E eu vi cenas da enchente análogas, idênticas à de 1941. Foi uma experiência de um nível de estranhamento que eu nunca... Como? Tipo, cadáveres? Não. É assim, o estranhamento se dá, por exemplo, uma hipótese, tá? Vamos imaginar uma seguinte hipótese. Eu vejo esta sala há 10 anos. Há 10 anos eu vejo essa sala. Estou acostumado com ela. Está tudo seco,
tudo normal, uma sala normal. Daqui a pouco, assim, a água toma tudo. Foi rápido. Foi rápido, toma tudo. Aquela sala que você viu seca por mais de 10 anos está debaixo d'água. Essa imagem, ela não encaixa na cabeça, entendeu? É um estranhamento. E você desenhou muito isso, Latuf? Eu fiz charges, mas eu fiz fotos. Uhum. Eu fiz cobertura para o 247. Porque eu falei, cara, eu me coloco como o cronista visual da barbárie. Eu estou diante de uma tragédia, de uma catástrofe, que não é só natural. Aquilo ali também tem o dedo da negligência do prefeito e do governador. O prefeito Sebastião Melo e do governador Eduardo Leite. E eu vendo aquilo ali, eu falei, eu não posso simplesmente ser uma testemunha só. Eu preciso fazer um registro histórico. Uma foto, um vídeo e tal. Mas eu falei, não, eu vou ter que me travestir como repórter, como fotojornalista, para fazer esse resgate aqui, esse registro, né? Essas situações extremas, elas produzem arte de grande qualidade. É verdade. Houve fotos belíssimas. Tem uma gaúcha chamada Miriam Fitchner. Você conhece? Não. Ela fez fotos, ela está no Instagram, extraordinárias. Na Engasa, o trabalho daqueles fotógrafos e dos cartunistas, né? E dos cartunistas. Então, essas situações que realmente implicam em revolta enfim, de você se surpreender com o horror, elas, artisticamente, elas são muito produtivas, né? É verdade. E principalmente isso que eu te falei. Quando você é um artista e você tem a consciência do papel... Eu gosto muito desse conceito do papel histórico. Por quê? A charge, ela é utilizada para contar um período, para recontar um período histórico. Então, o Arquivo Nacional, por isso que eu fiz uma doação grande para o Arquivo Nacional, para a Biblioteca Nacional, para o Museu da República. Por quê? Porque esse material ele vai ser utilizado, como já é utilizado hoje. Você doou as suas fotos? As fotos não, as charges. Charges de um modo geral. Ah, tá. As fotos eu estou pensando em fazer também uma doação de fotos para... Exatamente por conta disso, né? Porque hoje se produz muita coisa digital. E depois conservar esse material exige uma ciência. Uma expertise. Uma expertise. É verdade. Eu sei que lá no nosso Museu da Moda nós temos muitos croquis e moldes, e tudo tem que ser muito bem manuseado e guardado, né? Conservado. Então, quando você tem essa consciência do que o que você está fazendo hoje é um registro histórico, você se coloca num papel diferente, né? É a minha diferença, por exemplo, em relação ao Jaguar. O Jaguar, quando vai falar do Pasquim, por exemplo, ele fala de um modo meio blasé, assim. E eu tive uma vez também numa mesa com ele em Brasília, e ele chegou para a plateia e falou assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho bem noção do que eu estou fazendo. Mesmo que os anos passem, eu sempre vou ter noção do meu papel como chargista. Não estamos brincando. Não é uma zoação de bar, de boteco. Mas é porque era uma cultura de um momento brasileiro. Era uma cultura do ipanemenho, do botequim, da irreverência. A gente tem que situar também as pessoas no cenário de suas vidas. Então, essa coisa do Jaguar era aquela coisa toda daquele grupo de boêmios de Ipanema, que vivia, Hugo Bidê e outros, que viviam aparentemente sem se preocupar com o amanhã. Ou era a sua atuação, a sua mise-en-scène. Então, talvez ele se preocupe muito, ou talvez ele tenha muito para contar, mas não se deu conta
que ele tem que sair de um personagem para poder atender a uma demanda, por exemplo, de fazer uma análise séria e consequente. Não pode ser isso? Olha, eu entendo assim, o Pasquim, claro, uma coisa é você analisar o Pasquim na época e analisar o Pasquim hoje, mas de qualquer maneira, o Pasquim, ele mesmo que ele tivesse essa irreverência boêmia, digamos assim, ele tinha um papel fundamental. E teve. Né? E cumpriu. Claro. Através do Enfio. Claro. Exatamente. Através do Enfio. O Enfio, me parece que era o sujeito que tinha claro o seu papel histórico, entendeu? Então, assim, a gente não está falando de um jornalzinho que a gente está fazendo com amigos aqui em Ipanema para curtir. Não. A gente está falando de ditadura militar. Então, quando você lembra do Pasquim, você lembra do Enfio. Isso, exatamente. Quando eu lembro do Pasquim, eu não lembro de uma coisa descompromissada. Mesmo que o Jaguar dissesse que as pessoas estavam ali, mas não estavam... Eu acho, Wilde, que seria pouco provável que você, diante de uma situação como aquela da ditadura, e principalmente sendo um chargista, sendo um artista, você pudesse viver assim, alheio. Se você fosse o Vinícius de Moraes, tudo bem, né? Com as mulheres, com a bebida, o Bon Vivant, né? O Ramon, mas no Pasquim, você desenha sobre regime militar, você tem as informações, porque eles tinham as informações das torturas, das prisões, dos assaltos, eles tinham, eles sabiam, porque eles lidavam com jornalistas, muita coisa não poderia ser dita ali, mas eles sabiam. Então não dá para você imaginar trabalhar no Pasquim como se estivesse trabalhando na praia. Não. O Jaguar, sendo um egresso de um jornal tão importante nessa época, ele não pode chegar... Ele tem uma obrigação que, se eu trabalhasse no Pasquim, também teria. Teve gente do Pasquim que foi preso. Então... tudo bem, né? Fazer o quê? Mas ele cumpriu um papel histórico num momento importante, porque era uma brisa de liberdade. É verdade. Era um frescor. E que, naquele momento... E era um frescor que chegava até no minuano, porque ele chegava no Rio Grande do Sul, eu morava no Rio Grande do Sul nessa época. Chegava, quando o Pasquim chegava, era um frescor, era uma coisa, era um entusiasmo, porque vinha a coragem. A gente recebia a coragem. Verdade. E, de certa forma, toda essa mise-en-scène da inconsequência, talvez, é que tenha permitido ao Pasquim se manter com essa coragem. E o que me deixa, de uma certa maneira, frustrado, Wilde, é que a gente parou no Pasquim, né? Parou no Pasquim. Isso é o problema, né? Por exemplo... Parou no Pasquim por quê? Porque houve várias tentativas, né? O Ziraldo mesmo tentou, mas não se conseguiu, né, levar adiante. Mas você quer ver uma coisa? Você lembra? O Ziraldo fez uma revista chamada Bundas. Ele foi lá me levar a primeiro exemplar da Bundas. Vem te trazer! Pois é. Você lembra a edição, logo depois que acabou? Logo depois que acabou, o que levou ao fim da Bundas? Não lembro. Era um desenho do Fernando Henrique vestido de milico e tinha até uma cruz de ferro no uniforme. Depois daquilo acabou. Porque aquilo era a linha do Pasquim. Porque aquilo era verdade. E a verdade não pode. Não pode, entendeu? Então, enquanto era Bundas, que era uma coisa assim, nessa... Porque naquela época, Hilde, do Fernando Henrique, eu me lembro bem disso. Hoje, as pessoas veem comunista até onde não tem, né? Debaixo da cama. Mas naquela época, o que diziam para você? Latuf, não tem mais esquerda e direita. Não tem mais esquerda e direita. Não existe mais esquerda e direita, não existe mais socialismo, não existe comunismo, não existe... É verdade. Nada. A gente está vivendo na democracia. Mas a época do Fernando Henrique foi uma época de silêncio nos jornais. Pois é. E aí, essa revista,
essa revista Bundas, se ela seguisse o mesmo princípio do Pasquim, ela não se deixaria enganar pela ideia de que estávamos numa democracia, de que não tinha espaço mais para a mesma linguagem que o Pasquim usava. Né? Então, ele virou uma espécie de Cacete Planeta, vamos dizer assim. Né? Uma coisa assim meio galhofa, isso não sei pode. O quê. Hã? Isso podia. Isso podia. Aí, quando ele botou na capa o Fernando Henrique, vestido de milico, com a cruz de ferro, cheio de medalhas, e tinha uma cruz de ferro colocada ali, acabou. Porque ele foi repressor. O Fernando Henrique foi repressor. O Estado neoliberal é uma espécie de uma máfia que se protege e a tudo interdita. Exatamente. É a interdição do dinheiro. Exato. É a mesma interdição agora contra Gaza, contra as denúncias a respeito de Gaza. Esse estado do poder, que não é obrigatoriamente o poder governamental, é o poder do capital, você não pode desafiar. E o Ziraldo, naquele momento, ele desafiou o capital. Mas é como eu estou te falando. Eu entendo que, assim, o cartunista... Qual a diferença do cartunista para o chargista? O cartunista é crítica de costumes. O próprio Jaguar, numa entrevista, falou que o cartunista está acabando. Realmente você vê mais chargista do que cartunista. Então, o cartunista é crítica de costumes, o chargista é político. Essa é a diferença? Tem essa diferença. Aqui no Brasil, né? Uhum. Nos Estados Unidos, por exemplo, você fala cartoonist. É a mesma coisa. Tudo, inclusive o cara que faz desenho animado é cartoonist. Mas aqui tem o chargista, que acho que tem muita influência do francês, né? O chargista e o cartunista. O chargista, ele tem uma formação, ele precisa de uma certa formação política do que o cartunista. O cartunista, ele lida com temas mais genéricos, né? Universais, digamos assim. O chargista, ele trabalha com recortes de tempo, de política. Né? Então, eu entendo que o chargista tem uma responsabilidade maior do que o cartunista. Porque ele está mexendo com um material... Com o sistema. Exato. Então, por exemplo, uma pessoa que já passou pelo regime militar, tudo bem, ela chega na época do Fernando Henrique, ou mesmo do Sarney, ou mesmo do Collor, e você até pode dizer, bom, isso aqui não é a ditadura militar. Tudo bem, realmente, não é a ditadura militar, como era, não é, efetivamente. Mas daí você dizer que a gente vive numa democracia consolidada e de que essa linguagem ferina que se utilizava no Pasquim não se aplica à democracia é uma falácia. Então, eu senti falta, por exemplo, no período Bolsonaro, de uma publicação nos moldes do Pasquim. Nos moldes. Eu senti falta disso, sabe? Em que pese que, por exemplo, eu agora, lá no Rio Grande do Sul, eu tenho contato com uma organização de cartunistas gaúchos, chargistas, chama Grafar. É uma organização de cartunistas e chargistas gaúchos. Né? Eles abriram as portas para mim muito gentilmente. Né? Eu que não sou gaúcho, né? Apesar de agora ter sido alçado à condição de cidadão porto-alegrense, mas não sou gaúcho. Que beleza! Mas eles me receberam lá muito, muito gentilmente. Que beleza, parabéns! Muito obrigado, muito obrigado. E esses cartunistas e chargistas gaúchos, eles tomaram um partido. Eles não ficaram silenciosos, não se omitiram durante o desgoverno Bolsonaro, o regime Você Bolsonaro. acha que os do Rio e de São Paulo se omitiram? Eu não vi aqui do Rio de Janeiro, eu não vi. Deve ter tido, obviamente, mas eu não vi. Eles têm uma publicação chamada Grifo, em que tinha muita ilustração, muita charge sobre o período Bolsonaro. Né?
Então, assim, eu senti um pouco de falta, assim, de um modo geral, assim. Eu senti falta de uma coisa mais aguerrida, sabe? Não é falta de dinheiro, de patrocínio, de financiador? Eu acho que, bom, é que hoje é mais fácil, como eu te falei, hoje é Você mais abre fácil. um perfil no Instagram e você coloca. Você, olha, você se identifica com o nosso trabalho, com essa publicação, faça aqui a sua doação. E você manda o Pix, etc. Entendeu? No Twitter, você coloca a sua. Exato. Você coloca o seu Pix ali e as pessoas vão, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Parou no Pasquim. Aquele espírito de luta não tem mais. Que você citou aqui nessa entrevista, né, de indignação, eu não vejo. Tem cartunista, chargista nas redes que faz isso, mas eu me refiro a um movimento organizado, sabe? Uma coisa mais... Uma publicação, talvez eu pense publicação, porque eu ainda... Mas você diz que em Porto Alegre tem. Tem. Mas o Grifo, por exemplo, é PDF. Sim, mas você diz que em Porto Alegre tem este sentimento agregador através de uma causa comum. Tem. Eles fizeram exposição sobre Gaza, eles fizeram exposição, inclusive teve uma exposição que eles fizeram que foi censurada, que tinha charge lá do Bolsonaro, foi censurada, depois retornou. Né? Então, assim, eles têm, os cartunistas, os chargistas gaúchos, eles têm uma... Então vamos chamar os chargistas, chamar os cartunistas, chamar a sua responsabilidade com o Brasil, com o nosso povo brasileiro, com as nossas raízes e com as nossas grandes causas contra a fome, contra o desemprego, contra a opressão. Nós temos essa responsabilidade. E a internet nos possibilita esse espaço, que na época do Fernando Henrique não havia. Não, a gente vive numa época muito diferente, realmente. Curiosamente, você hoje tem uma facilidade muito maior de se comunicar, mas assim também, se a esquerda já estava perdida antes, agora está muito mais. Muito mais. Está muito mais complicado. Mas eu vejo muita gente nas redes sociais se manifestando, muitas pessoas anônimas com a coragem de colocar temas e desdobrá-los e se aprofundar. A vida é na rua. A vida é na rua. A vida é na rua. Você tem que ocupar as ruas. O mundo não é a rede social. Agora, no resto do mundo, as pessoas estão ocupando as ruas. No Brasil é que não estão. Pois é. Eu acho que depois de 2013, teve realmente a esquerda deu uma degringolada boa, né, cara? E quem ocupou o espaço, porque você sabe, não tem espaço vago, né? Não tem espaço vazio. Quem ocupou o espaço foi a direita, extrema direita. Pegou gosto pela rua, né? Os MBL da vida e tal. Pegaram o gosto pela rua. Pegaram o gosto pela rua. E eles vêm com violência, e a esquerda não é violenta. É aquela esquerda de plástico, paz e amor e tal, que, assim, acha que pode contemporizar com o fascista. Tá bom, tá, beleza, tá tudo certo. Mas você acha que a gente tem que ir para a rua com violência? Olha, a história não foi escrita com paz e amor, não. A história nunca foi... A história não foi escrita em período de paz, né? Você já participou de muitas manifestações? Nossa Senhora, já até perdi as contas já. Aqui no Brasil ou no exterior? No Brasil e no exterior. Hoje em dia não mais, Sabe por quê, Hilde? É porque antigamente eu dava muito
eu me sinto como se estivesse na Segunda Guerra Mundial. Como aquele cartoon seu de pijama de judeu no campo de concentração, com uma lua em vez da estrela, com o crescente vermelho em vez da estrela. Eu me sinto assim, como uma pessoa que estivesse em 1944 e começasse a ter notícias sobre o extermínio sistemático de um povo e nada acontecesse. Saber que aquilo tudo foi feito ao longo de anos e ninguém impediu. Então, quando eu vejo, por exemplo, Gaza sendo devastada, sob o argumento de que é para combater o terrorismo, mas você destrói escola, hospital, infraestrutura civil, você corta água, alimento da população, não é da militância armada, é da população. Maternidade, você vê criança, mulher, bebê em pedaços, você vê casas destruídas, rua, tudo, a infraestrutura civil toda destruída. Você tem a clara noção, a clara percepção de que se trata de limpeza étnica, de genocídio, de um Holocausto 2.0, e o Ocidente apoiando, não é só o silêncio, ele apoia. Os Estados Unidos manda dinheiro e arma para Israel cada vez mais. Israel ataca o Líbano, ataca o Irã, e os Estados Unidos vão lá, manda porta-avião para proteger Israel. Eles matam os civis, todo santo dia tem um massacre. Todo santo dia tem um massacre. E o Ocidente, quando não dá de ombros, ele apoia, ele justifica essa matança. Então, eu me sinto como se estivesse realmente vivendo os tempos do Holocausto nazista, em que se deixou acontecer, se permitiu que aqueles 6 milhões de judeus fossem assassinados. Você hoje permite que 2 milhões de pessoas que vivem na faixa de Gaza sejam assassinadas, sejam eliminadas. Seja através de bombas, seja através de serem expulsas para outros países, se criar refugiados. Então, é uma sensação de impotência muito grande. Mas aí vem a questão, o que eu posso fazer? Bom, é o que a gente estava falando, do papel histórico. O que eu sou? Qual é o meu meio de comunicação? O que eu faço melhor? Sou chargista, então eu farei charges. E não é apenas a charge, mas é o artista se colocar como eu estou me colocando diante da câmera agora, sempre que necessário. Seja através de uma entrevista, seja participando de um ato, de um protesto, seja através de um grafite, seja através de um desenho. Então, nós, meros mortais, não temos condições de impedir que as pessoas sejam assassinadas, mas a gente pode se colocar contra isso. A gente pode denunciar isso através de nós mesmos, da nossa própria figura, das nossas próprias palavras, da nossa própria imagem, como também através da arte. Então, uma pessoa que é um cartunista, é um chargista, é um cineasta, é um músico, é um diretor de teatro, ele pode colocar a sua arte a serviço da denúncia, da transformação, né? Você ser lembrado como quem não se omitiu diante da barbárie, diante do extermínio, né? Então, foram vários os artistas que se alinharam ao nazismo durante o período do Holocausto. Mas também houve aqueles artistas intelectuais que se colocaram contra aquilo e serão lembrados. Mas hoje não há. Hoje há muito poucos. Naquela época também não era muito, não. Não era muito. Tanto é que aconteceu.
Né? Aconteceu. Você vê que Hollywood não se manifesta. Poucos atores de Hollywood, que são os que têm visibilidade internacional, os do tapete vermelho, se manifestam. Os artistas plásticos americanos, ou que estão na América, ou que têm mercado no exterior, eles chegaram a fazer um manifesto e depois começaram a retirar os nomes, porque esse mercado, os galeristas e os colecionadores são sionistas. Mas é isso. As pessoas de consciência sempre serão a minoria. Sempre foram e continuarão sendo a minoria. Mas que bom que tem a minoria, né? Que bom que tem. Que bom que, pelo menos, por exemplo, tem um Ruffalo, se eu não me engano, né? Ruffalo é o Mark Ruffalo. Mark Ruffalo. O Mark Ruffalo é um ator de Hollywood de raiz, né? Filmes de ação, etc. É um sujeito que se coloca em favor da Palestina. Tem uma outra atriz. A Jane Fonda também se colocou. A Jane Fonda, inclusive, é da época da Guerra do Vietnã. Ela continua mantendo essa posição. Né? Tem a Susan Sarandon. Eu ia lembrar dela, exatamente. Que também é uma baita de uma atriz de Hollywood, né? Agora elas têm contratos cancelados. Né? Tem, mas é isso, entendeu? É essa que é a questão. Essas pessoas, elas têm a consciência do papel histórico delas. Você vê que a própria Madonna não teve essa coragem. A coragem não é para todo mundo, cara. Eu vou te contar uma historinha. Quando eu cheguei a fazer uns grafites sobre violência policial, né? O primeiro foi em 1997, quando na Cidade de Deus filmaram os PMs batendo nos moradores diante de um muro. Eu fui lá na Cidade de Deus e pintei um muro, né? Em protesto contra a violência policial, por conta própria. Aí eu entrei em contato com um grafiteiro conhecido da época e falei assim, cara, vamos fazer um trabalho junto sobre violência policial? Qual foi a resposta dele? Tu tá maluco, rapaz? Mexer com a polícia? Não, pode mexer com a polícia, não. É isso. A coragem... Eu não gosto de usar essa palavra, porque quando a gente fala de coragem, remete sempre ao heroísmo, né? Não estamos falando de heróis, estamos falando de pessoas comprometidas, que entendem o seu papel. É essa a questão do papel. Quando você entende o seu papel, você assume os riscos. Porque você entende que aquilo que você está fazendo agora não é só para agora, é para depois também. Ele fica. É um legado. Então, você pode escolher se o seu legado é de covardia ou de coragem, ou de compromisso, né? E a grande maioria não quer se meter. Para quê? Faço os meus filminhos, ganho dinheiro, mas veja como as coisas vão mudando aos poucos. Teve um filme agora sobre o Holocausto que é Zona... De perigo. Não, Zona de Interesse, se não me engano. Tá. Um filme muito, muito interessante sobre o comandante do campo de Auschwitz. A vida dele com a família, ele morava do lado. Aquele filme maravilhoso. É maravilhoso. Maravilhoso aquele filme. De uma sutileza. Ele é... Toda a barbárie está ali, mas é de uma maneira sutil. E ele vivendo com aquela facilidade, fartura. Isso. Tudo bonito, e do lado de fora aquela... A normalização da barbárie, né? As pessoas virando fumaça e está tudo bem. Fumacinha e tal. É a mesma coisa hoje, né? Normalizou. Tem um massacre hoje, outra amanhã, criança morta, mas tá tudo bem, vamos tocar a vida. E as Olimpíadas? E as medalhas? É isso, normalizou. Isso é história, a história fica se repetindo. Esse diretor, quando foi receber o prêmio, porque ele ganhou o Oscar, de melhor filme estrangeiro, se eu não me engano, não sei se ele é alemão, não sei qual é a nacionalidade dele, ele que é judeu, ele deu uma declaração ali no Oscar contra o extremismo, contra o sequestro da minha religião. Ele deu na cara ali. Tanto que ele tomou porrada até dizer chega. O Jerusalém Post bateu nele à vontade. Mas é isso, entendeu? É isso. Ele sabia que, na condição dele de judeu, ter feito um filme sobre o Holocausto
ele me faz uma fala daquela aludindo ao que está acontecendo agora, que aquilo ia ter um custo. Ele sabia, mas é isso que eu te falo, ele sabia do papel histórico. A consciência, entendeu? Que você pode chamar de consciência de classe, você pode chamar de várias coisas. Eu chamo dessa consciência do papel histórico. Ele bancou. Ele sabia que ele... Assim como o Mark Ruffalo, assim como a Susan Sarandon, sabem que aquilo ali poderá e irá comprometer a carreira deles. Mas eles sabem que aquilo que estão fazendo não é para agora, é para depois. É um legado. Eles sabem da importância. E nós estamos tendo também um exemplo muito bonito, que é das universidades americanas, dos estudantes. É verdade. Que é como foram os estudantes brasileiros em 68. E como foram os estudantes americanos durante a Guerra do Vietnã. Que foram os... Que, inclusive, e como foi o Combandi lá na França também. A juventude é pujante, é inconsequente, apaixonada. E você tem isso tudo. Aos 52 anos. 52? Não, 55. 55, o que são 3 aninhos? Minha filha, depois que você faz 50, 2 anos faz uma diferença danada. Mas olha, isso é um conforto extraordinário, sabe? Conversar com você, sentir essa emulação sua, desse entusiasmo e também desse aplauso, desse reconhecimento de quão importante é uma pessoa tomar posições, né? Porque você é estimulante para quem está assistindo você aqui. É estimulante saber que nós podemos romper essa blindagem dos nossos medos, do nosso mundinho e ser alguma coisa além do que nós somos. Ser solidários, ser humanos, ser responsáveis historicamente. Nós podemos. Não é? Sem dúvida. Você é um bom exemplo disso. Imagina, você que está aqui por isso. Querido, muito obrigada. Quem está aí no seu é o Cartola? Quem é? Não, é o... Ai, meu Deus do céu. É o... De samba. Do samba, é o... meu Deus do céu, esqueci o nome dele. Quem é aquele que está aqui, meu Deus do céu? É o... É aquele que fazia os sambas da favela, do crime, é o... Que ele fala, depois ele virou crente, inclusive, começou a cantar gospel e morreu. É o Bezerra da Silva. É Bezerra, é quase Moreira da Silva. Como é que... Você tem que cortar isso, né? Esqueci. Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Eu tô gagá, realmente. Bezerra vai cortar, Camilinha. Corta. Isso que é uma vergonha não saber que isso aqui é o Bezerra da Silva. Bezerra da Silva. Você sabe uma música do Bezerra da Silva? Peraí. Vamos encerrar. Eu tenho aqui umas letras. Peraí, se rapaz. Quiser. Sim, eu tenho... Era caguete, sim. Era caguete, sim. Como é que apontava o dedo para mim? Era o velório do caguete. E o dedo do caguete apontava para o Bezerra da Silva, ele foi caracterizado por, assim, hoje, se a gente fosse falar em funk, ele seria tipo um proibidão, né? Ele gravava os discos e mandava cópias para todas as delegacias. E tinha delegado que detestava, jogava no lixo na hora, e tinha delegado que adorava. Então ele sempre cantou a marginália, a bandidagem, a malandragem das favelas, mas ele mesmo era um cara tranquilo, E ele fez um estilo, marcou uma época, e hoje ele virou a sua camiseta. Pois é, eu falei, cara, estou no Rio de Janeiro, em algum momento a gente vai falar sobre Rio de Janeiro, então não posso deixar de homenagear o Bezerra da Silva, né? Eu gosto muito do Bezerra da Silva. Eu vou muito a São Cristóvão. Você está agora em São Cristóvão? Não. Você está por aqui, do lado de cá. Estou aqui pela Zona Sul. Mas é assim, eu tenho muita saudade do Rio de Janeiro, sabe, Eude? Eu tenho muita saudade do Rio. Não moraria aqui de novo porque
O Rio que eu conheci não é o Rio de hoje, né? Não é. Mesmo eu andando por algumas ruas e tendo, né, essa impressão, já tive aqui. Eu gosto de dizer, por exemplo, em Porto Alegre, eu estou lá há 11 anos, né? Tudo bem, eu já tenho uma história em Porto Alegre, uma trajetória em Porto Alegre. 11 anos é bastante tempo. Mas no Rio de Janeiro é outra coisa. Eu posso passar horas e horas e horas e horas te falando das minhas memórias do Rio de Janeiro. Então, eu ando pela rua, eu aponto aquela árvore, aquele poste, aquela casa, aquela esquina. Eu lembro o que aconteceu ali. Então, assim, eu tenho muitas memórias do Rio de Janeiro. Eu fico muito triste de me sentir um refugiado, assim, de visitar o Rio de Janeiro apenas como um visitante, um turista. Porque basicamente a minha vida, os meus conceitos, tudo foi Rio de Janeiro. Tudo. Tanto que, assim, 11 anos, eu tenho algum sotaque de gaúcho? Não. Agora você... E é difícil não pegar o sotaque de gaúcho, que na mesma hora eu peguei. Agora, você foi por causa da violência? Você saiu do Rio? É a qualidade de vida mesmo, que tem a ver com a questão da violência. Por exemplo, eu, lá em Porto Alegre, em que pese que Porto Alegre, você tem violência, né, na periferia, você tem a violência urbana, mas em 11 anos eu nunca vi um cadáver. Nunca vi em Porto Alegre. Aqui, vi vários. Eu vi pessoas sendo assassinadas na minha frente, praticamente, no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, essa coisa de normalizar a barbárie é o que acontece no Rio de Janeiro, sabe? E é muito triste que você vê que a gente vai só descendo os infernos, sabe? Então, você lembra, por exemplo, qual foi a memória do último governador bom que tivemos aqui? Foi do Brizola. Depois disso, foi só descer a ladeira. Não se salvou nada. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande, eu devo muito ao Rio de Janeiro, eu sou carioca, eu me orgulho de ter nascido aqui, no subúrbio de São Cristóvão. A minha história está aqui, o meu umbigo está aqui, o meu cordão umbilical está aqui. Mas, infelizmente, não dá para morar mais no Rio de Janeiro. Infelizmente, não dá. Só para passear? Só para passear. Você vai à praia aqui? Eu não gosto de praia, você acredita? Acredito. Aliás, diga-se de passagem, você vai no Rio Grande do Sul, as pessoas acham lá que quando a gente está no Rio de Janeiro é praia. Eu morava em São Cristóvão, para eu chegar até a praia, eu tinha que pegar o 474. Hoje em dia você nem pode pegar. Porra, não, naquela época já era difícil, imagina agora. Então as pessoas acham que a gente no Rio de Janeiro vive na praia. A crônica esportiva em Porto Alegre, quando tem algum jogo aqui e vem gente de lá, eles falam da praia. Eu estou aqui em Ipanema. Eu ri para essa gente, é Ipanema. É incrível, cara. Eles acham que a gente vê artista na rua. E vê. Dependendo do lugar, né? Em Belfort Roxo você não vê, né? Não, em Belfort Roxo não. Pois é. É engraçado. Essa mistificação, essa também glamorização da cidade, né? Querido, muito obrigada. Vamos comer o nosso bolinho com café com leite, tá? Vocês estão convidados a tomar um café com leite, comer um bolinho virtual. Poxa, Ilde, muito obrigado por você ter me recebido aqui na sua casa, na intimidade da sua casa. Eu tenho uma admiração e um respeito tão grande que você não tem a mínima ideia, que eu não conseguiria expressar falando. Para mim, estar aqui contigo, desde aquela época que eu te vi lá no Clube Militar, é uma satisfação e uma honra muito grande. Eu tenho um respeito pela sua história tão grande. Então, muito obrigado por essa oportunidade de poder não só falar com a audiência, mas falar contigo, né? Receber esse carinho de você. Muito obrigado. Eu vou transmitir isso que você está dizendo para o meu irmão e para a minha mãe. Muito obrigado. Porque você está os vendo através. Eu sou uma pessoa completamente inexpressiva. Eles deram suas vidas e eles é que merecem esse reconhecimento. Mas eu fico
feliz de você me ter em tão grande conta, porque é duro. É. Obrigada, querido. Obrigado. Obrigada.